Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar pra vocês como que depois do luto as coisas viram tanto faz, viram sem importância na nossa vida. E eu tenho percebido muito isso depois da perda, depois do luto. Ter coisas já não importa. O que fazem comigo, eu ressignifico e transformo em coisas boas. Já não me importam mais. E eu passei a dar valor realmente às coisas que de fato importam aqui na Terra, as coisas que realmente importam aqui na nossa vida, que são as pessoas. A me preocupar mais com as pessoas, olhar as pessoas com outros olhos, ser mais gentil, mais bondosa, perdoar mais. E eu percebi isso. Como vocês sabem, eu fiz mudanças, me mudei para uma nova casa e aqui, quando eu cheguei aqui nessa casa, eu não trouxe nada, eu só vim com os objetos pessoais, roupas, minhas coisas pessoais. Eu trouxe uma televisão, uma máquina de lavar e um colchão. Foi o que eu trouxe. E as pessoas me perguntavam, como é que você vai viver sem fogão, geladeira? E assim, eu vim com fé. Eu vim sem saber como seria, né? Não quis saber. Tanto faz se eu iria ter ou não, mesmo eu tendo uma criança, né? Aí, como é que você vai viver com o Henrique, né? Eu falei assim, a gente dá jeito pra tudo, porque pra tudo tem jeito nessa vida. A única coisa que não tem jeito nessa vida é a morte. Quando você perde um ente querido, quando você perde uma pessoa, isso não tem volta. E eu tenho aprendido muito com isso. Então quando as pessoas falam pra mim, vai viver, vou viver. Sabe por quê? O mais importante, eu aprendi a viver. Há 1 ano eu aprendi a viver sem meu esposo, que era a pessoa mais importante, né? Que vivia ao meu lado durante 23 anos. Então eu aprendi a lidar com a falta dele, aprendi a lidar com a ausência dele. Então qualquer coisa que venha me faltar, físico, né, objetos, coisas, já não são mais importantes para mim. Eu aprendi a lidar sem essas coisas, aprendi a lidar com viver com pouca roupa, com poucos sapatos, com poucas coisas, e realmente viver com o que é necessário para mim, para o meu dia a dia. E não mais ter aquele montão de coisas. Aqui nessa casa, eu não tenho utensílios domésticos. A minha cozinha não é cheia de panelas. A minha cozinha não tem garfos, talheres, né? Não tem talheres e não tem pratos. Não tenho nada. Eu vim sem nada. E eu descobri que eu consigo viver com a ausência dessas coisas. Eu vou me virando e eu vou dando conta de viver, e viver bem, e viver tranquilo, e viver em paz. E percebendo que a vida vale muito mais do que esses objetos que a gente enche a nossa cozinha, enche a nossa casa, né? E que não tem valor nenhum, que não tem importância nenhuma. Somente as pessoas, a sua família, sim, é importante dentro da sua casa. E não o que você tem. Não adianta você ter uma casa toda linda, arrumada, cheia de móveis, cheia de coisas, se você não tem paz, se você não tem amor, se você não tem alegria, não é verdade? Então foi isso que eu passei a valorizar e a priorizar na minha vida, tá? Foi as pessoas, ao invés das coisas. E eu percebi que eu tenho sido transformada há muito tempo, desde 2022, né? A minha transformação começou antes mesmo do meu esposo vir a falecer. Quando eu comecei a minha transformação, eu não sabia por quê, mas eu recebi um recado, né? Eu recebi um recado, uma mensagem, quando eu fui numa psicóloga. E aquele momento ela falou uma coisa pra mim
que mexeu comigo naquele dia, e quando eu cheguei em casa, eu fiz uma mudança, eu comecei a minha transformação de vida. E eu entendi depois que Deus usou ela para poder me transformar, para poder me preparar, para poder me capacitar para o que eu vivo hoje, pelo luto, pela perda. E eu só entendi isso porque eu mudei muita coisa na minha vida, eu mudei muita coisa dentro da minha casa, e os últimos 6 meses que eu convivi com meu esposo foram os últimos 6 meses bons e legais, onde eu passei a não me importar mais com coisas e passei a observar, somente prestar atenção nele de verdade. Eu já havia começado esse processo, mas nesse dia que eu estive com ela, realmente eu mudei a minha vida. E eu fiz uma transformação, nós mudamos muita coisa dentro de casa, e eu me orgulho disso. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi ter passado os últimos 6 meses, né, com ausência de picuinhas, porque às vezes a gente se importa muito com coisas, com detalhes, com a roupa que tá bagunçada, com as coisas que estão no chão, com tudo que tá jogado. E eu passei a não me importar mais com esse tipo de coisa. Ao invés de reclamar, eu ia e fazia. E foi assim que eu percebi que eu vivi os últimos 6 meses. E mexendo aqui na minha casa agora, nova casa, ontem eu fiz uma arrumação nas minhas coisas, nos meus documentos, e eu encontrei uma carta. Uma carta onde no dia 31 de dezembro, eu fiz essa carta. 31 de dezembro de 2022. A gente iria para o 2023, foi o ano que tudo aconteceu, foi a transformação na minha vida, a perda do meu esposo, logo no dia 15 de janeiro. E no dia 31, eu fiz uma carta. Eu fiz uma carta agradecendo pelo ano de 2022, agradecendo por tudo, sendo grata pelo marido abençoado que eu tinha, pelas brigas que nós tivemos, pelas coisas que nós não conquistamos, pelas coisas que nós conquistamos, por tudo, perdoando ele, me perdoando, perdoando muitas pessoas que passaram pela minha vida, e principalmente eu já agradecendo e sendo grata pelo ano de 2023 que ainda iria se iniciar, e que independente de qualquer coisa, de qualquer adversidade que viesse, eu iria ser grata. E assim eu fui no ano de 2023. Viúva, sem o meu esposo, passei pelos piores momentos da minha vida, mas eu fui agradecida. E é isso que eu queria compartilhar com você, para que você seja também agradecido pelas pessoas que você tem na sua vida, que você possa valorizar as pessoas, que você possa amar e perdoar enquanto há tempo. Assim como eu pude perdoar e amar enquanto foi tempo, tá? E era isso que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo, e pedir para você deixar seu like, compartilhar com outras pessoas, deixar seu comentário e te agradecer por estar aqui em mais um vídeo. Obrigada!